Olá, 1 milhão de veículos e o trânsito cada vez mais caótico como em outras cidades brasileiras. Esse problema tem gerado bastante discussões nas vias da Grande Vitória. As soluções encontradas nem sempre surtem um efeito esperado. Quais as melhores alternativas, as saídas mais eficazes? É esse o nosso assunto no Mídia de hoje. Com a gente, o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFES, professor Marco Romanelli. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, para começar, quais os motivos que levaram à atual situação do trânsito na Grande Vitória? Bom, os motivos são o crescimento comum de qualquer cidade. O Estado do Espírito Santo está atravessando um início de um período de desenvolvimento econômico que se pronuncia muito favorável, muito intenso, muito promissor. E o que a gente vê hoje é simplesmente a continuação de um processo de crescimento típico de qualquer cidade brasileira. O convencional, e aí é muito importante a gente assinalar isso, o comum nas nossas cidades é nós estarmos sempre preocupados com o quanto a gente vai ocupar os terrenos, sem levarmos em conta que tipo de resultado essa ocupação produzirá, uma vez que esteja completada, sobre as vias de tráfego, sobre as demandas que essa ocupação vai exercer na infraestrutura de transporte, de circulação de veículos, que demanda espaço físico. E esse espaço físico, antes da ocupação estar construída, ele já está delimitado. É muito importante a gente assinalar isso. Na hora que você desenha as ruas e as quadras de um loteamento que ainda está vazio, você já limitou a quantidade de espaço disponível para o tráfego futuro. Então, se a ocupação dessas quadras vazias não observar esse limite, e muito comumente em todas as cidades brasileiras não observa, o que a gente tem é o excesso desse limite e a consequente situação que a gente vê em Vitória e nos municípios vizinhos, na Grande Vitória, de congestionamento das vias de tráfego. A saturação do trânsito se deve em grande parte ao fluxo intenso de veículos que vem da região metropolitana para o município de Vitória. A construção de novas pontes é uma boa solução ou seria apenas a paliativa? Bem, o perfil dos deslocamentos, né, das viagens motorizadas, das pessoas que se deslocam em ônibus e automóveis na Grande Vitória, é de ter o município de Vitória, e mais precisamente a região Praia do Canto e ali Aterro, por perto do shopping e tal, como o centro da Grande Vitória. E aí os percursos predominantes em termos de quantidade de pessoas, quantidade de viagens, se dão entre os municípios vizinhos, principalmente Vila Velha, Serra e Cariacica, e esta região do município de Vitória. Então, enquanto esse perfil permanecer, enquanto essa centralidade estiver localizada naquela região e continuar a ser reforçada, nós teremos a necessidade de providenciar mais mobilidade entre esses 3 municípios vizinhos e entre os demais municípios da região metropolitana e também do Estado do Espírito Santo, e este pequeno lugar que concentra a centralidade da região metropolitana. Nesse sentido, como se trata de um lugar que fica na ilha de Vitória, a necessidade de providenciar essa mobilidade através de pontes ou outros dispositivos que sejam capazes de atravessar o braço de mar da Baía de Vitória é o óbvio, é o que vai ter que ser feito mesmo. A não ser que, num prazo que a gente não tem como mensurar, essa centralidade se desloque desse lugar, né, o que seria uma situação, num futuro ainda de médio para longo prazo, e aí a gente teria um outro perfil, teria que lidar com outro perfil de origem e destino dos deslocamentos. Mas, por enquanto a centralidade da região metropolitana se localizar na ilha de Vitória, a construção de novas ligações que providenciem mobilidade entre a ilha e todas as regiões circunvizinhas é o caminho que vai ter que ser seguido. Diante da expansão da frota de veículos, não seria ideal apostar no transporte coletivo, tornando mais confortável no que diz a respeito à superlotação e aos horários?
Com certeza. As cidades mais desejáveis do mundo, aquelas que são um sucesso em termos turísticos, aquelas que recebem muitos visitantes e que são tidas como agradáveis e bonitas e modelo e etc., elas só são viáveis porque a mobilidade das pessoas a bordo de veículos é equacionada com modos de transporte que privilegiam a quantidade de pessoas transportadas e não o espaço ocupado nas vias públicas. Então, esse tipo de modo de transporte, sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama de metrô. E que, tecnicamente, é um sistema que é classificado como de alta capacidade. Você, com um espaço mínimo, né, um mínimo de espaço público, você transporta uma quantidade enorme de passageiros por distâncias consideráveis, né, com um custo razoável. Então, a relação de custo-benefício de um sistema desse é bastante favorável depois que ele está implementado. A solução que todas as grandes cidades adotaram para o seu problema de mobilidade de grandes massas de passageiros é essa. É metrô, é trilho, é trem. Agora, a construção disso demanda um patamar de investimentos com o qual nós, no Brasil, não estamos acostumados. Não é nem aqui no Espírito Santo. As cidades brasileiras que têm esses sistemas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, mal começam a implementá-lo. São Paulo tem um sistema implantado, mas ele nem de longe é tudo que aquela cidade precisa para funcionar em termos razoáveis, em termos de deslocamento de quantidades grandes de pessoas. Então, o nosso futuro é implementar um sistema de transporte em massa de grande capacidade que necessariamente vai ter que ser construído devagar, porque é difícil tecnicamente, e vai ter que ser construído com uma grande quantidade de investimento, um patamar de investimento público com o qual nós não estamos acostumados, né? Nós vamos ter que fazer um ajuste muito grande na nossa mentalidade de instalação de infraestrutura urbana para que isso venha a acontecer. E o Transcol 3, que é um projeto que já está em andamento, as vias exclusivas para ônibus não iriam atrapalhar ainda mais o trânsito? Olha, a implementação de um sistema de grande capacidade não vai retirar os outros modos de transporte das ruas. Nós vamos continuar a ter automóveis, vamos continuar a ter ônibus e talvez a gente tenha até outros modos de transporte que não sejam metrô e não sejam ônibus. O veículo leve sobre trilho que tem sido discutido e estudado para o município de Vitória, ele não é nenhuma coisa nem outra. E é um modo que poderá conviver com todos os outros. Então, aperfeiçoar o Transcol, dotá-lo de mecanismos que possibilitem uma maior fluidez, um maior conforto para o passageiro, um menor tempo de deslocamento, isso sem dúvida faz sentido e vem se somar às providências que terão que ser tomadas. Por quê? A nossa perspectiva é de crescimento da cidade. É de adensamento do município de Vitória, de crescimento, de expansão da região metropolitana para os outros municípios. Então, a capacidade que nós temos hoje, que praticamente se resume ao sistema Transcol, ela já está próxima de ser superada, né, em termos de transporte em massa, e será, com certeza, superada com o crescimento da Grande Vitória. E aí o atendimento dessa demanda crescente não vai poder ser feito somente com um sistema de ônibus. Vai ter que ser feito com um sistema de ônibus muito melhor do que esse. Então, qualquer melhoramento no sistema que nós temos será bem-vindo, será necessário e também terá que ser atendido com a instalação de outros sistemas que venham a se somar ao que a gente já tem. Então, o aquaviário seria uma boa alternativa, ainda mais considerando a questão ambiental e os contornos favoráveis da Grande Vitória? Com certeza. Embora o aquaviário ele tenha algumas limitações, ele vai servir principalmente à orla oeste da Ilha de Vitória e ao município de Cariacica, né? Pensando sempre na lógica de vir ao centro da metrópole, que é a região no aterro Praia do Canto. Então, a conformação geográfica da Baía de Vitória enseja muito a navegação entre esses extremos. A costa oeste da Ilha de Vitória e todo o município de Cariacica, indo e voltando até este ponto da metrópole.
no sentido de ser mais um sistema à disposição de atender às demandas da população, com certeza o aquaviário deveria ser alguma coisa que deveria estar em pauta, né? Ele não está hoje em operação por motivos que a gente até nem entende, porque tudo indica que seria muito vantajoso nós termos, além do que a gente tem hoje, termos o aquaviário instalado. E tudo indica que no futuro nós vamos precisar de ter tudo que temos hoje e mais um monte de outras coisas fornecendo transporte à população. E o aquaviário, sem dúvida, é uma delas. E em relação aos veículos que circulam pela cidade, fala-se na intensificação na cobrança de estacionamentos. Isso, na sua opinião, ajudaria na questão do trânsito? Bom, as pessoas, depende do que a gente espera fazer quando cobra o estacionamento, né? Cobrar estacionamento tem dois efeitos. As pessoas deixam de estacionar um pouco, né, no lugar em que passou a ser pago, né, e se deslocam para estacionar em outro lugar, ou então deixam de vir de carro, e você ganha mais dinheiro, né? Quem arrecada, quem passa a cobrar o estacionamento. Então, você depende para que você instala a cobrança. Se é para arrecadar fundo ou se é para fazer com que a demanda sobre aquele local, a demanda para estacionar naquele local diminua. Do ponto de vista de fazer com que a demanda diminua, o efeito da cobrança, ele vamos dizer assim, ele é passível de ser questionado. Isso é uma coisa que a gente tem que medir com muita calma, né? Porque o acesso ao automóvel, ele está ficando cada vez mais difundido no meio da população. Então, o que a gente vê hoje é um monte de gente que sempre andou de carro, né? E que está acostumada a ter à sua disposição a quantidade de espaços públicos que as nossas cidades sempre tiveram e que não está disposta a dividir com um monte de outras pessoas que nunca teve carro e que agora estão tendo acesso ao automóvel, né? Muitas outras pessoas que agora estão chegando e tendo a oportunidade de disputar um pedaço daquele mesmo espaço público que nós sempre tivemos. Então, se as pessoas têm cada vez mais acesso ao automóvel, elas têm cada vez mais possibilidade de pagar o combustível que o automóvel consome, pagar a manutenção que o automóvel dá, pagar os impostos que o automóvel cobra e incluir as taxas de estacionamento. É só uma questão de ajuste de mercado, né? Quer dizer, a gente achar que vamos fazer uma redução efetiva da demanda por estacionamento em alguns lugares da cidade, cobrando o estacionamento, se você estender esse conceito a uma área suficientemente grande, é pouco provável que as pessoas deixem de estacionar naquela área, né, naquela grande área. Então, o efeito dessa cobrança sobre a redução da demanda é algo que a gente tem que medir com cuidado. O efeito sobre levantar fundos para implementar a estrutura, talvez. Agora, o efeito sobre aliviar a demanda sobre certos lugares é um ponto de interrogação, né? Eu não tenho certeza se com esse objetivo o resultado seria proveitoso. O Mídia vai para um breve intervalo. Voltamos já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Voltamos com o Mídia. O assunto de hoje é trânsito na Grande Vitória. E estamos entrevistando o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFES, professor Marco Romanelli. Professor, e a carona solidária realmente dá resultado? Aí, com certeza. Com certeza, porque a taxa de ocupação dos nossos veículos é baixíssima, né? Ontem nós tivemos um trabalho uma banca de trabalho de graduação na UFES e alguém olhou uma tabela e estranhou que a proporção de veículos coletivos era da ordem de 2 ou 3%.
Porque imaginou que se referisse às viagens. Não é, a quantidade de veículos. A quantidade de veículos coletivos é muito pequena, a quantidade de veículos de passeio é muito grande e, pior ainda, a quantidade de pessoas dentro dos veículos de passeio é muito pequena. Né? Quase todos andam somente com o motorista. Eu não tenho ideia do número exato, mas deve ser menos do que 2 pessoas por veículo, em média. E um veículo de passeio ocupa um espaço enorme, né? Ao passo que um veículo coletivo, na rua, quando ele transita na superfície, ele ocupa o espaço de 6 ou 7 veículos de passeio e coloca 70, 80 pessoas dentro, dependendo do tipo de veículo que a gente está considerando. Então, fazer as viagens, aumentar a ocupação dos veículos de passeio, sem dúvida nenhuma, é uma providência que tem um efeito muito grande, muito mensurável, muito sensível, né, na capacidade de transportar viagens oferecida pelo mesmo espaço público. Né? Agora, é um tipo de providência que depende de um grau de organização e de conscientização da população que tem carro, que nós ainda estamos bem longe de atingir. Né? A lógica dos nossos deslocamentos, que de um município vai a Vitória e volta, do outro município vai a Vitória e volta, seria muito simples, né? Coordenar esse tipo de ação entre vizinhos, entre bairros, ou funcionários de uma mesma empresa, ou de um mesmo escritório, ou de uma loja. Mas a iniciativa disso é individual. E aí nós ainda estamos bem distante de termos esse grau vamos dizer, de mentalidade comunitária, né? Para vermos uma solução dessa ser implementada assim, em escala mensurável. Então, o que essa população pode fazer para ajudar nesse processo? Bem, a Carona Solidária é uma iniciativa que qualquer particular que tenha carro pode tomar. Isso é um dado. Outro dado, outra providência que a população poderia esperar da população em si, somente dela, seria o posicionamento mais efetivo a respeito do sistema de transporte público. Né? Quer dizer, é muito comum que a gente tenha opiniões muito desfavoráveis, informais, a respeito do nosso sistema de transporte. Mas quando a gente mede, né, os índices, os números que descrevem o funcionamento do sistema são todos índices muito favoráveis. Né? As quantidades, as taxas, os tempos, as velocidades ainda estão dentro de padrões bastante aceitáveis. Então, o posicionamento claro da população a respeito do que ela precisa e do que ela gostaria, né, com relação ao transporte público, seria uma outra maneira de colocar claramente para a organização e a gestão desse transporte público uma pauta de providências que hoje talvez seja invisível. Né? Ontem, nessa mesma sessão de trabalho de graduação, nós estivemos com um representante da CETURB e ele estava nos explicando que, em termos de vantagens e desvantagens, o sistema Transcol ele tem alguns cacuetes, vamos dizer assim, que podem influenciar muito a decisão do cidadão de usar o sistema ou não. Mas que quando a gente monitora através dos instrumentos convencionais de medida do desempenho do sistema, aparecem desapercebidos. Né? Especialmente nos municípios periféricos, a necessidade de ir de um bairro a outro, ou a necessidade de ir de um bairro à sede de um município, pela lógica do sistema, levaria algum cidadão a se deslocar até um terminal do Transcol para pegar uma outra linha de ônibus que muito provavelmente vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio, por alguns quilômetros. Né? Então, isso é uma lógica que, do ponto de vista do monitoramento da gestão do sistema, tudo bem, mas do ponto de vista de quem está em Marcílio de Noronha e precisa Viana Sede, ter que vir ao terminal de Campo Grande e depois pegar um ônibus de volta até Viana Sede realmente não faz sentido nenhum. A alternativa é pegar um ônibus até a BR-262 e pagar outra passagem.
Então, o posicionamento claro da população e a atenção do gestor público do sistema para com esses detalhes que até agora nos passam desapercebidos, seria uma outra maneira da gente dar os primeiros passos no sentido de aperfeiçoar o que a gente tem. Agora, não tenho dúvida nenhuma de que as nossas perspectivas de crescimento, vamos dizer, quantitativo, o quanto a cidade vai crescer em quantidade de pessoas, em área, em adensamento da ocupação e de crescimento econômico, vai nos levar àquilo que discutimos no início, vai nos levar a rever os nossos patamares de investimento na infraestrutura de transporte, né? Nós vamos ter que encarar iniciativas muito mais ambiciosas do que a que a gente viu até hoje. Quer dizer, o que nós temos instalado é um sistema que está próximo de bater no teto da sua possibilidade de atender a população. E os prazos com que a gente implementa os sistemas mais complexos e mais caros são muito longos. Tem estações de metrô sendo inauguradas no Rio de Janeiro que foram desenhadas há 40 anos. O projeto do metrô do Rio é dos anos 70. E nós estamos inaugurando estações e o metrô do Rio mal tem 1/3 do projeto original instalado, né? Então, nessa perspectiva de prazo, a decisão de começar agora a concepção de um sistema como esse é estratégica, é fundamental para as próximas décadas de desenvolvimento da Grande Vitória. E quanto à quarta ponte e o metrô de superfície, como o senhor avalia? Seriam obras complementares? Com certeza são complementares entre si e são complementares ao conjunto de sistemas de modos de transporte que nós vamos ter que instalar na Grande Vitória. Essa questão de ponte versus VLT, ela está muito candente na imprensa, né? Ela foi colocada dessa maneira, meio que acidentalmente. Não é assim que se deve pensar sobre esses assuntos. Primeiro, quarta ponte é do ponto de vista de Vitória. Né? Seria uma quarta ligação, né? E de Vitória para o lado sul. Porque se você contar as pontes, contar com a da Passagem, contar com a ponte de Camburi, a gente já tem 5. Né? E dessas 5, 2 vão para Vila Velha, 1 vai para Cariacica e 2 vão para Vitória mesmo. Então, voltando lá à lógica do padrão de deslocamentos da Grande Vitória, e a necessidade que é evidente de instalar novos dispositivos de mobilidade entre os municípios vizinhos e o centro da metrópole, não só a quarta, mas uma coleção de outras ligações, que talvez sejam pontes, talvez não sejam, né? Existem ideias de fazer passagens por baixo, submarinas e etc. Isso é uma pauta óbvia de investimentos. Né? É só uma questão de projeto, de acertar exatamente onde são as condições favoráveis de chegada e de construção, de infraestrutura, de estrutura e etc. E o veículo leve sobre trilhos, como disse também, ele é um complemento do ônibus, é um complemento do metrô, é um sistema que tem um patamar de capacidade intermediário entre ônibus e metrô e que fará sentido na medida em que um projeto integre os modos todos de transporte num sistema metropolitano. Então, colocar a questão sobre uma coisa versus outra não é nada bom para nós. Né? Nós devíamos colocar a questão do ponto de vista de um projeto, de um sistema de transporte metropolitano para ser executado num prazo de médio a longo, é coisa de décadas, né? Porque a cidade vai levar muito mais do que esse tempo existindo. Então, se os primeiros passos já colocam algumas situações como excludentes, isso não é nada bom. Nós devíamos pensar de outra maneira. Né? As alternativas todas que nós temos, na verdade, elas são devem ser consideradas como parte de um sistema maior que a gente precisa começar a conceber agora e provavelmente começar a executar num prazo bastante curto. Então, essas seriam medidas a longo prazo. E soluções imediatas, teria alguma? Bem, soluções imediatas para os problemas que a gente já tem,
eu diria que são bastante difíceis, porque a quantidade de espaço, né, disponível para a circulação de veículos é a mesma e é muito limitada. Alargar uma avenida, a gente vê o processo, né, a complicação que é alargar uma avenida fácil, como a Fernando Ferrari, porque a maior parte dela ou é o aeroporto, ou é um terreno desocupado, ou é a UFES, né, somente um trecho pequeno, curto, que tem edificações lindeiras dos dois lados, e a gente está vendo a trabalheira que está dando para fazer. Então, a possibilidade de aumentar o espaço disponível para os veículos circulares, sejam eles ônibus ou automóveis, é muito restrita, né? Então, a situação que nós temos hoje é uma situação que tende a permanecer enquanto nós não tivermos o implemento de soluções que não passem pelo providenciamento de mais espaço, né? Desse ponto de vista, o que se pode fazer imediatamente é muito restrito. Passaria por ações comunitárias como a carona, passaria por ações comunitárias também, mas gerida pelo poder público, como o rodízio em São Paulo, e aí a magnitude dos nossos problemas ainda não aponta para, quer dizer, a necessidade ainda não fez o sapo pular aqui, lá em São Paulo já fez, porque aí nós temos que reconhecer, do ponto de vista de cidades maiores, o nosso trânsito vai muito bem, obrigado. É até um pecado a gente dizer isso para as pessoas que estão engarrafadas dentro do ônibus, de pé, todo santo dia. Mas, do ponto de vista proporcional, a gente ainda não pode dizer que tem problemas muito graves de trânsito, não. Eles vão se agravar, com certeza, se a gente não fizer nada. Então, no curto prazo, o que tem sido feito é exatamente o que a gente poderia fazer. É claro que alguém dirá, a gente poderia programar melhor os semáforos? Poderia. A gente poderia desenhar melhor as interseções das vias? Poderia. A gente poderia gerir melhor a relação do pedestre com o veículo? Poderia. E tudo isso é muito simples de implementar. Agora, para enfrentar as perspectivas de crescimento da demanda que se colocam, que já estão colocadas, só com ações de médio para longo prazo. E é claro que a implementação parcial já ajuda muito. Quer dizer, você constrói um metrô subterrâneo, você constrói de estação em estação, cavando túnel e tal, e à medida que aquilo vai ficando pronto, o pedaço que está pronto vai ficando muito bem, né? Mas a possibilidade de implementá-lo todo na semana que vem é zero. E todo na década que vem não é grande coisa também não. Então, no curto prazo, o que nós estamos fazendo é exatamente o que tínhamos que fazer mesmo. Algumas outras decisões, algumas outras ações não são de difícil implementação e passam, na maior parte delas, pelo aperfeiçoamento de detalhes sobre a gestão do tráfego de veículos e de pedestres. E nós temos, sim, que tomar a decisão de começar as nossas ações de médio e longo prazo. Isso, se a gente perder esse momento, né, nós vamos estar nos conduzindo para um atoleiro muito maior no futuro. Obrigada, professor Marco. O Mídia de hoje termina por aqui. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana. Música